São 8 horas. 5 de maio de 2022. Hoje é quinta. Bom dia. Vamos começar. Se eu for considerar todas as leituras que aqui eu estive a realizar, eu com toda certeza iria me falar: poxa, fez mais do que somar. Sim, se tem uma coisa fácil de se fazer, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Difícil mesmo é a gente entender que 6 é a consequência desse mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Assim, quanto mais eu ensinar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, pi. 5, 6, 7, pi. Coisa que essa é a questão. Sim, aglomeração. Sim. O que seria aglomerar? Se eu tenho um aqui e aqui é 2, mas um continua aqui. 2, 3. Perdeu a vez? É a sua vez? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente precisa entender as consequências de cada coisa que aqui se costuma fazer. Porque se eu, enquanto poder, tendo a desmerecer A ou B, eu estou a me enfraquecer. Não cabe a mim, enquanto poder, desmerecer A ou B. Cabe a mim entender o papel de A e o papel de B, e assim eu vou me fortalecer. Porque eu vou saber lidar com A da mesma forma como eu vou saber lidar com B, prevalecendo no meu entender as consequências do que eu estou a fazer, já que eu tive sabedoria para assim fazer. E por que nós, enquanto poder, fazemos questão de desmerecer A ou B? E muitas vezes esse mesmo A ou esse mesmo B que ontem estivemos a desmerecer, nós colocamos ele enquanto poder. E tudo só passa a acontecer quando eu conseguir entender o que ele costuma viver. Assim, eu posso o tempo todo ser quem eu desejei ser.
o primeiro poder, o segundo poder, o terceiro poder e a junção de todo e qualquer poder. Assim eu vou poder dizer 1, 2, 3, pi. 5, 6, 7, pi. 1, 2, pi. 4, 5, pi. Eu vou poder, de fato, esconder qualquer coisa no meu entender. E toda a população eu vou desmerecer. Isso porque o sinônimo de república que aqui estivemos a escrever não tem nada a ver. Não há a menor possibilidade de eu ser república se eu passo a viver subentendido aquilo que a TV o tempo todo está a fazer, forçando a pessoa a viver exatamente como ela está a fazer. E como nós não aprendemos a viver com aquilo que era racional acontecer. A gente vive sem saber nem mesmo o que fazer. Isso é tão grave e tão grave que estamos a ver o tempo todo a TV a promover coisas que não tem como a gente entender. E ela faz questão de não ver. Questão de não ver. Vai. Desde aquilo que nós estamos a comer, até aquilo que nós não temos nem sequer condições de fazer. Mas a TV continua a promover tudo aquilo que ela desejar fazer. Assim ela passa a desmerecer A ou B. Enquanto ela está a comer toda a comida que o povo brasileiro esteve a fazer. O povo passou a viver como cozinheiro daquilo que a TV está a viver, a fazer, a promover. E nós não conseguimos derrubar a TV. Porque a TV passou a ser a dona, proprietária absoluta daquilo que nós costumamos dizer ser o poder. Ela vai esconder qualquer coisa para ela se promover. Qualquer coisa. Assim como ela vai acender qualquer coisa para ela também se promover. E foi assim que ela passou a viver sendo dona
até daquilo que o povo deixou de comer. E como pode a gente viver apenas para alimentar esse poder que o tempo todo está a nos dizer que é bom a gente não ver aquilo que está a acontecer. Eu poderia aqui me perguntar: quantas pessoas precisaram de fígado nesse lugar? Quantas pessoas morreram sem sequer esperar? Sim, nem chegaram na porta do hospital para um diagnóstico ela poder de fato carregar. Quantas pessoas viram a sua vida virar de uma hora para outra no lugar, sem ter sequer noção daquilo que ela mesma estava a passar. Se há pouco o filho estava a brincar, um balaço se esteve a levar, e por isso mesmo vai ficar. Porque quem matou vai voltar para o mesmo lugar. Vai voltar para o mesmo lugar. No primeiro momento, a TV vai falar para escandalizar. Sequer vai considerar que ela mesma esteve a patrocinar hoje o que o judiciário está a realizar, e ela continua colocando fervura para assim mesmo continuar. Na medida em que ela pega caso particular para comercializar, jogando no fundo do poço, tudo mais que o judiciário costuma guardar sem jamais se pronunciar. E assim, a vida vai passar e a TV vai continuar no mesmo patamar. Só que devemos nos lembrar que com o avançar, a TV esteve a aproveitar os cabos que ela disse passar e que em nenhum momento ela esteve a realizar, para muito dinheiro sujo se lavar. Porque ela esteve a se especializar em tirar dinheiro daqui e lá colocar. Em tirar dinheiro daqui e lá colocar. Só que o inverso não esteve a se dar. Ninguém quis mais trazer aquilo que a TV esteve de fato a fazer, tirando daqui para colocar lá, e num determinado momento ter que voltar para ela mesma se sustentar. Sim, com aquilo que muitas vezes a gente costumava, de fato, até gostar, as propagandas de cunho assim bem particular.
em que iria lhe estimular mesmo a sair do sofá para ir comprar. Quando essa porta esteve a se fechar, as afiliais estiveram a quebrar. Porque as afiliais costumavam, de fato, ofertar casa de câmbio, para quem iria colocar propaganda aqui e acolá, para ela poder se justificar. E até com a casa grande poder falar. O que as afiliais não estiveram a informar é que pegar dinheiro e do seu comércio tirar, iria de fato quebrar, porque ele não teria capital de giro para usar. Ele iria penar para o banco emprestar o dinheiro dele, a TV iria usar, iria dificultar o retorno para o lugar, dizendo que não era tão fácil assim realizar, que não era vantajoso, que era melhor um imóvel ele comprar. E assim ele esteve a acreditar. Só que comprar imóvel num determinado lugar, onde você não vai morar, e ainda continuar a pagar as despesas que a TV estava a apresentar, para de fato ela muito lucrar em cima daquilo que ele estava a usar, não deu para de fato assim continuar. O que as afiliais não conseguiram enxergar é que elas mesmas iriam quebrar, junto com o comércio que ela esteve a derrubar. Já que a Casa Grande fez questão de anular propaganda de cunho particular. E a dependência a Casa Grande esteve a criar. Quando a própria Casa Grande viu que as afiliais poderiam se criar, e de fato um novo contrato formar, ela resolveu assim dificultar, causando um prejuízo que ela também não soube calcular. Porque se a filial estar a fraquejar, reflexo nela terá. Porque a água, ela não vai poder tirar na mesma proporcionalidade que assim ela costumava realizar. O poço esteve a secar. O jeito foi aceitar se juntar com quem estava a governar. Cada um procurando um pinico para sentar, para cada pinico carregar as fezes para lavar e algum dinheiro restar. O problema é que não podemos juntar conta particular com aquilo que o Estado costuma ou está a administrar. Se eu começo a encharcar TV aqui, TV acolá, e a própria TV não consegue mais respirar sem a água que o Estado está a dar.
qual é a condição que esta TV tem de nos informar sobre aquilo que de fato está a passar. Se ela sabe que o Estado pode tirar o dinheiro que ela está a usar como fundo de pensão para funcionário pagar, equipamento comprar, manutenção. Se sentarmos para enxergar aquilo que de fato está a passar, a gente vai ver que não tem a mínima condição de nenhuma TV viver. Porque não tem como a gente dizer que a TV tem condições de assim fazer. Nem a TV, nem aquilo que é aglomerado em teu ser. Não tem. Propaganda nunca sustentou TV. Nem tem como assim fazer. Nem tem como assim fazer. Não tem como a gente dizer que a publicidade faz parte da TV. Não tem como. Tudo que a TV sabia fazer era vender facilidade para quem ela estava a entender ser razoável assim fazer. Porque nem todos que colocavam propaganda na TV conhecia o esquema que a TV tinha para oferecer. Porque existiam aqueles que iriam dizer: com fulano eu não vou me meter. Cada um esteve a escolher os pares para a TV verter. O problema foi inverter. Uma quantia enorme esteve a se perder. Primeiro porque quem esteve a verter achou que era bom não mais trazer. Quando quiseram trazer, não puderam mais fazer. Havia uma barreira. Que a TV não conseguiu mesmo. Vamos dizer assim, desmerecer. E quem esteve, de fato, a colocar essa barreira para a TV desmerecer, também não conseguiu trazer o dinheiro que lá esteve a se perder. Porque um fundo de pensão estivera a vender, mas para vender estivera a escrever como devedor do poder. Como devedor do poder. Como se nenhum dinheiro, fundo de pensão, esteve a esconder. Fez isso acreditando que assim poderia de fato reverter e de novo obter o tal fundo de pensão. Só que aconteceu uma grande confusão e leiloar o tal fundo de pensão como débito da nação.
E aí pronto. E aí pronto. Se perdeu. Se perdeu nos caminhos da jurisdição. Já que a gente ficou com medo de ser tratado como ladrão. Ladrão. Advogado de montão, tentando reverter a situação, querendo uma tal de anulação. E aí mais complicação. Mais complicação, mais complicação, mais complicação. E a complicação foi tanta, que foi preciso a intervenção desse que está aí, como defensor da Constituição e da democratização. Foi ele que resolveu, de fato, a tal confusão, despejando um dinheirão, para quitar a tal dívida do fundo de pensão. A questão é que esse dinheiro não tem direção. Ficou perdido para a União. Inclusive também perdido para a televisão. Eu poderia aqui perguntar: tem como a gente encontrar dinheiro limpo no lugar? Se tudo que a gente esteve a realizar foi pegar imundice para lavar, usando o próprio banco de cunho particular, banco esse que a própria TV esteve a fundar quando ela aqui passou a dominar. O Banco Central esteve a informar que a TV tem um banco particular e que todas costumam usar para o seu dinheiro, de algum modo depositar. E que essa briguinha aí que costumam de fato falar é apenas para disfarçar que não existe a menor possibilidade de nenhuma TV brigar com a manda-chuva do lugar, já que ela tem um banco de cunho particular para cada uma se sustentar, principalmente quando a gente não consegue de fato adulterar os dados do lugar, com medo de algum modo, alguém de fato querer nos cobrar muito mais do que nós estamos de fato a pagar para a boa vida a gente levar. Acham mesmo que Faustão esteve a ganhar a fortuna que aqui estiveram a espalhar? Acham mesmo que ele estaria a trabalhar nas condições que hoje ele está, se ele tivesse condições de se sustentar da forma como ele costumava realizar? Nós temos noção da dívida que ele esteve a acumular, acreditando que ele iria se eternizar e essa boa vida ele levar, sem se preocupar com o seu mundo particular, porque quem estar a administrar o mundo dele de cunho particular é uma empresa do hangar.
Assim como essa mesma empresa costuma administrar as contas de cunho particular dos bambambãs que a TV costuma elevar, para nenhum problema se causar. Porque o imposto de renda, ele vai declarar e de um modo que a gente poderia falar, não tem nem como questionar. Acontece que o imposto de renda não pode, de fato, comprovar nenhum gasto. Porque essas empresas que eles costumam declarar não existem em nenhum lugar. É nota fria emitida pelo próprio hangar. Hangar esse que há muito tempo nós estivemos a usar para o crime organizado aqui deitar e rolar, tirando gente do lugar, colocando gente aqui e acolá. Então não é só Faustão que está a pagar a conta de muito desfrutar. Cada bancada que a TV está a sustentar, cada bancada do lugar costuma usar o mesmo hangar. Porque a TV precisa eliminar os gases do lugar. Uma coisa é a TV arrotar, grandeza no lugar. A outra coisa bem diferente é a TV bufar, peidar, eliminar gases por outro lugar. E isso a TV sempre esteve a realizar. É por isso que a TV costuma deixar uma eternidade o apresentador de lá. Porque aquele apresentador sempre vai facilitar aquilo que a TV costuma realizar. A bancada vai ser a base para tudo aquilo que aqui vai se passar. Assim as outras bancadas vão se apresentar, dando sustentação àquilo que a bancada estará a realizar. E muito dinheiro, assim cada um vai ganhar. Mas esse mesmo dinheiro não vem a representar aquilo que o nosso imaginário costuma acreditar. Porque no nosso imaginário eles são, de fato, milionários. Mas basta ele sair do lugar que a dificuldade vai se apresentar. Já que o hangar costuma bancar uma vida que não tem como o salário dele pagar. O cartão de crédito vai se limitar quando ele for administrar. Se ele conseguir lá mesmo ficar, se encaixar aqui e acolá, ele vai ter que se adaptar a um outro patamar. Mas nunca mais ele será ponto-chave no lugar. Um outro vai entrar no seu lugar para não haver prejuízo, nem para ele, nem para o hangar. Sim, porque se houver algum tipo de suspeita no lugar, pode-se levantar a ficha de quem está a administrar. Sim, a conta dele no lugar.
Porque a contabilidade tem que encaixar tudo aquilo para o imposto de renda acreditar que está ok. Assim ele vai poder na bancada sentar e arrotar honestidade. Uma honestidade que muitas vezes ele até estará a carregar. Já que ele não tem noção daquilo que de fato está a realizar. Estou falando de cunho particular, porque uma coisa é aquilo que alguém está a realizar consciente no lugar. A outra coisa bem diferente é o que a TV costuma ofertar, o funcionário aceitar, acreditando que assim ele vai poder a sua vida dedicar, a carreira dele vai decolar e ele não vai precisar se preocupar com imposto de renda nem com coisa pequena. Uma benesse até a gente acreditar. Não, assim eu vou me despreocupar, a empresa que eu estou a trabalhar é de excelência. Até o imposto de renda costuma pagar, eu não vou me preocupar, essa conta eu não preciso de fato nem sequer fechar. E porque o leão em nenhum momento esteve a considerar a possibilidade de investigar o H como casa de contabilidade para bam sustentar. Existe coisas difíceis da gente acreditar. Só que essas coisas vão nos levar exatamente para a casa de câmbio mais famosa do lugar. Só a gente que não consegue alcançar a dimensão do que a bolinha foi capaz de realizar. Nenhuma propaganda é capaz de sustentar o glamour que a bolinha foi capaz de mostrar. Não existe nem sequer a possibilidade da bolinha pagar uma conta no lugar. E isso a bolinha nunca esteve a realizar. Nem a bolinha, nem aqueles que costumam usar o banco particular. Eles não gastam um centavo nesse lugar. Eles usam aquilo que eles sabem realizar para a boa vida levar. Não existe a menor possibilidade dessa gente pagar toda a despesa que o povo brasileiro esteve a carregar. Por mais que a gente venha a leiloar. Fezes não costuma se transformar em prato de comida nesse lugar, não. Nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. É impossível assim. O buraco, nós temos que admitir. Sobrou para mim, sobrou para ti, sobrou para todos aqui. Não tem como diminuir esse buraco aí. Não tem. É uma dívida sem fim, sem fim. Todos estiveram a usufruir dessa democracia aí, sem gastar um único centavo aqui. Tudo é fichinha aqui. Porque nós estivemos a construir um mundo onde cada um poderia agir para o crime organizado existir.
sem definir princípio, meio e fim. Esse princípio não existe aqui. Não existe aqui. Político vai viver assim. Sempre a usufruir. Sem limite para ir aí. Acontece que dinheiro tem fim. Nós não temos nem para onde ir. Nós não temos amigos aqui, não. Todos sabem usufruir do que o Brasil esteve a construir para nos denegrir e continuarmos sendo esse país tupiniquim, sem princípio, sem meio e sem fim. A Suíça não estará ali, muito menos aqui. Nós não servimos esse chocolatezinho aí, não. A Suíça é nada para o que nós estivemos a construir. Nós temos dimensão do que nós fomos capazes de realizar. Acham mesmo que a China é um país que a gente pode considerar como de primeiro mundo ou que tem algum dinheiro para gastar? Sabem quanto isso esteve a custar? A quem esteve de fato a colocar olho puxado. Olho puxado nesse patamar e muitas vezes usando o próprio hangar para o crime organizado, ou muita gente de lá aqui entrar. E o absurdo aqui realizar, em prejuízo de amiguinho. Sim, aquele que hoje está lá, sim, a governar, seu país a representar. Nós temos noção da escada que nós estivemos a ofertar? Para a China, hoje está nesse patamar com Xi Jinping, fingindo arrotar uma comida que ele nunca esteve a provar, usando o banco público desse lugar para muito dinheiro por aqui lavar, e ele poder de fato receber pó com guaraná, e poder pelo menos o mínimo ele ofertar. Lá eles nada estiveram a realizar. Eles não têm condições nem sequer de respirar. Nunca estiveram a se preocupar. Lá a vida é tão difícil que a gente faz questão de ocultar. A gente construiu um mundo para o crime organizado deitar e rolar. Assim a gente pôde ofertar empresa de fachada para qualquer um usar e o seu dinheiro ali depositar. Mas é um dinheiro que não tem valor em nenhum lugar. Isso a gente precisa alcançar. O dinheiro que está lá não tem valor em nenhum lugar. Não é palpável. É o mesmo dinheiro que nós estamos a falar e querendo comercializar como criptomoeda no lugar. Não tem como você de fato gastar para transformar em algo palpável.
O único dinheiro que é palpável aqui e acolá é a força de trabalho que o povo estará a realizar. E aquela merrequinha que ele vai usar para comprar bens para ele usar. É o único dinheiro palpável aqui em qualquer lugar. O resto é ficção. É ficção para a gente viver essa alienação. O mundo perdeu completamente a noção. Ele não tem um tostão. Não tem um tostão. Desde que a gente resolveu, de fato, bolsa de valor, criar para vender mentira no lugar, pronto. Pronto, foi o que bastou para o dinheiro se desvalorizar e não ser nada. E não ser nada em nenhum lugar. Ao ponto, ao ponto da gente voltar naquele patamar. Eu vou, de fato, no restaurante entrar, os pratos eu vou lavar para, pelo menos, eu me alimentar. O dono assim vai aceitar. Olha, não tem, não tem mais como a gente acreditar que esse salário a gente vai poder ganhar. Não tem mais não. Não tem mais como a gente acreditar que o judiciário vai poder nadar na dinheirama. Não tem não, nós não temos não. Nós estamos de fato vivendo essa inflação, colocando zero de montão e prejudicando de fato uma determinada nação. Porque essa nação ainda nos dá sustentação, na medida em que ela também vive sem noção. Mas se essa nação pegar as rédeas na mão, é a nossa destruição. Se essa nação pegar as rédeas na mão, é a nossa destruição. Acabou, meu irmão. Acabou. É a gente de fato aceitar e enxergar. Ô, querida, você pegou o dinheiro, você tirou, o dinheiro você gastou, o dinheiro que eu deixei depositado lá. A empresa disse que ia depositar o dinheiro. Ué, a mesma coisa quer dizer, eu ia lhe perguntar. Você tirou algum dinheiro lá? É, ontem eu tinha 13 mil. Agora eu só tenho 13 no lugar. Tem condições de... Passe no banco, passe no banco. Ô, bem, não fica assim, não fica nervoso, não. Mas aqui a vizinha tá me falar que o banco esteve a fechar e colocaram 13 bancos no mesmo patamar. E que o dinheiro dela, ela não consegue tirar, só tem 13 contos lá. Será que nós estivemos a nos preparar para ser de fato funcionário público no lugar e o povo brasileiro a gente de fato honrar, sem a gente querer de fato a nossa conta bancar, enquanto a do povo brasileiro é apenas de fato trabalhar para o nosso, quer dizer, para a boa vida do funcionário público sustentar. E se a gente for, sim, no grau da proporcionalidade, tem quantos funcionários públicos nesse lugar e tem quantos cidadãos que vivem
a base de mundo particular. Sim, empresa privada. E quantos tem? Tem aqui que vivem à base do nada. Eu vou arriscar. Vou fazer uma coxinha. Uma coxinha. Na pior das hipóteses, eu troco. Eu chego para alguém e disse, olha, eu tenho coxinha. Eu tenho coxinha para trocar. Você tem o quê? Meus filhos não querem mais coxinha, não, não querem, não. Você tem o quê? Não, eu tenho bananinha. Ai, vamos trocar, então. Não, não, mas tem alguém que tem empadinha. Ah, tem empadinha? Ah, tem outra gente ali que tem uma esfirrinha. Ah, então tá bom. Não, porque se eu voltar com coxinha, meus filhos vão me pegar. Olha, esses meninos vão chorar tanto. Eu quero pelo menos alegrar. Imagine, se eu falar para os meus filhos que empadinha é o que vão jantar, imagine. Eu tenho até medo de ir para casa voltar. Imagine. É justo, né? É justo. É justo essa gente sustentar a boa vida que a gente está a levar, né? Funcionário público nesse patamar. E o povo sem nem ter direito a chinelo usar. Porque quem é doido de falar que uma havaiana vai comprar? Quem é doido? Desde que estiver a valorizar. A tal sandália popular, pense na desgraça desse lugar. Mas a gente, é por isso que Deus sempre me disse, caminhe devagar, considerando a realidade do lugar. Se lá as rédeas tomar, acabou essa história de sonhar. Eu? A mim cabe. A minha cabe a tarefa de vivenciar aquilo que Deus esteve a me solicitar. Não é que eu acho que funcionário público não tenha valor no lugar, não. Muito pelo contrário. Mas ter valor não significa pisotear na cabeça de quem não tem nada para dar. Sim, sendo? Hoje é um dia. Sim, hoje é um dia muito complicado mesmo. Porque a gente precisa pesar. Sim, a gente precisa pesar. Qual é mesmo o valor da vida que o povo está a levar? Essa pergunta aqui eu vou deixar. Bom dia.